Para você que me acompanha aqui nesta noite de sábado, 18h05, como prometido, mais uma live muito especial aqui pelo portal Valor Entrevista, o canal Valor Entrevista aqui pelo YouTube, e com convidados. Hoje a gente vai ter convidados, mas a gente vai falar do nosso convidado daqui a pouco, ele já está aqui comigo, eu estou acompanhando aqui as redes sociais. Antes, quero pedir para você, por favor, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e acompanhe nosso trabalho. Amanhã começa o período eleitoral de 45 dias e, como diz lá nos Jogos Mortais, que os jogos comecem. A partir de amanhã você vai ter uma enxurrada aí de notícias com relação a candidatos pelo estado inteiro e hoje nós vamos fazer aqui um rápido apanhado, além de trocar uma ideia também com o nosso convidado. E só preciso ver com o meu diretor se ele já está na tela. Tá tudo certo aí? Meu convidado está por aí? A gente precisa lembrar aqui que Vale Europeu, a gente está falando, Alan, e aí eu jogo para ti também para a gente refletir, né? A gente está pensando em Alto Vale, Médio Vale, ou Vale Europeu aqui é a região de Blumenau. Por que eu estou te perguntando isso? Porque a gente tem hoje cerca aí, se eu não me engano, já registrados lá no TRE de Santa Catarina, se eu não me engano, são mais de 400 candidatos já a deputado estadual. Então eu preciso saber qual que é o teu destinamento geográfico aí dessa avaliação. Vamos afunilar, então, esse número enorme de gente querendo entrar na política catarinense. Vamos falar, então, para ser mais breve, da nossa querida cidade de Blumenau, tá bom? Tá, Com alguns tá. respingos aqui para nossa cidade de Gaspar, porque em Gaspar nós temos Ciro, a federal, Alex, a federal, Andressa de Oliveira, a federal, e a deputada estadual nós temos Dionísio, Mara da Saúde, Bernadette Souza e Alain Martins. Nós temos, Jackson, só nesse período agora, 7 candidatos em Gaspar, 3 a federal e 4 a estadual. Mas vamos É, falar da maior cidade. Para quem está assistindo a gente em outro estado, quem vai consumir isso depois, pessoal, nós estamos na cidade de Gaspar, que é ao lado da cidade de Blumenau, a maior cidade do Vale do Itajaí. Então a gente vai concentrar energia nesses nomes que nós temos na cidade de Blumenau, que também não são poucos, né, Jackson? não são poucos aí. Eu acho que. Vamos lá, vamos pensar aqui no eixo então. Blumenau, Gaspar, Indaial, né? Talvez ali, podemos botar ainda junto Pomerode e Timbó. Sim. Vou comentar aqui com vocês, né? Vamos lá, vamos pensar aqui nas coligações, hein, né? No que nós temos já desenhado a nível estadual, de governadores, enfim. Acredito muito que a gente vai ter uma proporção muito grande de candidatos que serão, sim, puxados aí pela coligação do PL, do Jorginho Melo, né? Acredito muito também que candidatos aí a deputado da coligação do João Rodrigues também vão ter uma proporcionalidade muito boa, tá? Se a gente for pensar em PL, eu não poderia deixar aqui de comentar de um nome chamado Ivan Nats, né, de Blumenau. Acredito muito aí que vai despontar entre as maiores votações, sim, deputado estadual, tá? Só que fazendo uma frente, né, também ao outro lado, né, a coligação do PSD, MDB e PP, não dá para deixar de lembrar de nomes como Gerry Comper, né, que já é hoje deputado pelo MDB, Napoleão Bernardes, PSD. Não dá para esquecer de Mário Hildebrand, ex-prefeito de Blumenau, né, que deve vir aí com uma carga forte também, né, de votação aí para deputado estadual. E nomes aí que já apareceram mais vezes, né, como deputado estadual, né, ou candidato a deputado estadual, como Jean Kuhlmann e Ricardo Alba, né, que inclusive também tem cargo hoje em dia, né, ele é deputado estadual também.
Frente a isso, a gente tem que lembrar que o PL tem nomes também muito fortes, né, como Marcos da Rosa, a gente tem ainda o próprio Mário Hildebrand, que eu já comentei aqui, temos ainda o Deco Battisti, também do PL, né, de Brusque, tá? Então, na minha visão, vai ser uma briga bem nivelada aqui no nosso eixo, né? Blumenau, Brusque, Gaspar, nomes muito fortes. Eu acredito muito que o PL deve vir com uma carga grande de intenções de voto, mas não dá para deixar de esquecer que o outro eixo, né, que está aí apoiando a coligação de João Rodrigues, tem nomes bastante conhecidos aqui da política da nossa região, né? Eu acredito muito que esse ano de eleição a gente vai ter uma forma, né, de se pedir voto diferente. A gente vai estar sofrendo o impacto do El Ninho, então a gente vai sim ter algum resquício aí de impacto aqui na nossa região, né, dessas chuvas volumosas que vão interferir e vai acontecer durante esse período aqui de campanha eleitoral. Acredito muito que essas bandeiras, né, dessa nossa condição, né, de depender muito das barragens lá do Alto Vale, ela vai ser determinante para os candidatos aí que tiverem mais votos aqui. Creio muito que a gente vai ter ainda outras pautas, né, que a nossa região aqui tá bem carente. Vou levantar aqui algumas pautas, como a dos mendigos, né, moradores de rua. Até essas pautas aí, elas foram mapeadas num estudo do NSC. Né? O NSC levantou ali as 5 principais pautas a nível estadual. Né? Aqui da nossa região, eu posso elencar essas duas, de momento, como sendo pautas que vão fazer a cabeça do eleitorado. Né? Posso estar aqui esquecendo de outras, como a saúde, né? Os hospitais aqui da nossa região hoje, todos eles estadualizados, né? Pode ser que tenham também impacto direto nesse eleitorado. Né? Mas, na minha visão, o tema principal vai ser, sim, as nossas barragens, né? E a preparação a nível de defesa civil aqui para a nossa região, nesse preparo com os impactos do El Ninho. Na minha visão, essa vai ser a primeira pauta que vai estar na cabeça do eleitorado. Em segundo lugar, ali eu vou colocar entre saúde, né, e a questão dos moradores de rua, né, que está dando um impacto bastante negativo das nossas cidades aqui do Vale Europeu. Né? Perfeito. Deixa eu só fazer um adendo rapidamente. À vontade. Você tinha comentado que o Alba tem mandato, o Alba está na busca, né? Ele não tem um mandato agora. Ele não tem mandato agora? Foi na última vez? Foi na última, tá? Uma outra coisa, citar o nome de André Moser de Indaial, né? Porque ex-prefeito também. Ex-prefeito. E aqui também pelo Partido Novo, para não deixar passar, o Odair Tramontim, que desponta aí também como um nome forte, foi candidato ao governo, teve mais de 150 mil votos para governador em 22, então tem esses nomes ainda também nesse jogo. Eu fiquei pensando, enquanto tu estava falando do El Ninho, que Deus abençoe a gente passe longe disso, e que seja apenas estudos dados e que isso tudo não se concretize, mas o que teria de candidato nesse período com bota aqui pelo Vale do Itajaí seria pouco. Só deixando aí esse adendo. Pode continuar aí, Bonitão. Assim, cara, se for para eu pensar aqui no ranking hoje, cara, e assim, ó, pode ser que depois isso aqui vai ser usado para fazer corte, né? Ou vai ser usado para dizer, pô, o Jackson fez baitas previsões aí, ou, pô, andou viajando legal, né? Errou tudo. Mas o Mário, eu preciso lembrar aqui que o Mário Hildebrand, ex-prefeito de Blumenau, ele tem uma máquina, ou teve uma máquina até início desse ano, que era a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina. Sim. Né? Então, pode ser a redenção dele, como pode ser também, né, um fator determinante para o insucesso dele nas urnas.
Mas vamos lá, né? Se eu for hoje pensar aqui no ranking, né, de quem vai sair mais bem votado aqui da nossa região, não estou pensando em Santa Catarina, tá? Estou pensando aqui na região nossa aqui, Blumenau, Gaspar, Brusque, Timbó, Pomerode, Indaial, né? Eu elencaria o seguinte, a nível de deputado estadual, tá? Não dá para deixar para trás o trabalho que o Jerry Comper fez aqui na região, né? Ele é um cara que ele tem uma força muito grande, né? Nas, vamos dizer assim, parcerias que ele faz nas cidades Uhum. onde ele tem eleitorado. Não Sim. posso deixar para trás aqui Ivan Nats, que a mesmo modo de Jerry Comper faz isso muito bem, né? Uhum. E não posso deixar para trás também Napoleão Bernardes, né? Então são É. três candidatos, na minha visão, muito fortes, são deputados eleitos e que, na minha visão, devem fazer votação de novo para se elegerem. Boto aqui, Perfeito. então, boto aqui, vai lá, posso ir até o 10, Alan? Porque Pode senão ir, vai ter claro. pessoal Lógico. tem votação aqui importante a nível, né, PT, enfim, estou deixando aqui um pouco de lado, mas que vai ter seu eleitorado aqui, né? Boto ali também Paulo Essel, né? Que vai ter uma certa, na minha visão, vai ter uma certa disparidade perante outros candidatos da sigla do PT, ele vai ter. Foi prefeito em Brusque. Foi prefeito em Brusque, tá? Eu acredito que o pessoal que tem uma identidade com o Partido dos Trabalhadores vai acabar partindo, né, para figuras daqui da região e depositando voto nessas figuras. E Paulo Essel, na minha visão, vai acabar tendo esse voto de confiança desse eleitorado. É, e eu botaria ainda aqui, talvez, o Jean Volpato, né? Também do Partido dos Trabalhadores, aí, que também deve aglomerar boa parte do eleitorado do Exato. PT. Né? Então, são dois nomes aqui que eu preciso deixar muito bem enfatizado, que podem fazer aí boas votações aqui na nossa região, né? Sim. Principalmente perante o eleitorado que vota com o PT. Lembrando, né, o eleitorado que vota mais com o PL, né, a nossa centro-direita ali, MDB, PP, PSD, posso botar aqui Mário Hildebrand, que deve vir aí com uma votação grande, posso botar aqui o Deco Battisti, deve aparecer com uma votação grande, Marcos da Rosa, deve despontar também, coloco aqui o Ricardo Alba, né, porque na última eleição ele teve um certo desgaste, né, normal de quem tem mandato, e muito provavelmente agora, nesse período aí que ele esteve sem mandato, ele fez também um bom trabalho de base, né? E a gente deve acompanhar isso nas urnas, como que vai aparecer. Então eu Sim. colocaria aqui ainda Ricardo Alba e Jean Kuhlmann de forma assim empatada, né? Eu Sim. acredito que esses dois candidatos aí, eles devem vir aí com uma proporcionalidade interessante aqui na nossa região, né? E devem estar ali empatados, né? Vai depender muito se eles vão entrar ou não da proporção da legenda que eles fazem parte, tá, Alan? Perfeito. Se eu tô deixando outros nomes para trás, né? Eu espero que não fiquem chateados comigo, né? Mas quando a gente pensa no cenário ainda em Gaspar, tá, Alan? A gente tem que lembrar dessa dissipação de votos que Gaspar tem para candidatos que não são de Gaspar, e aqui eu preciso elencar o Jerry Comper, né, Uhum. candidato que não é de Gaspar, mas tira grande votação aqui de Gaspar, né, e que vai estar colado aí com o atual presidente da Câmara de Vereadores aqui de Gaspar, né, candidato a deputado federal, né, que querendo ou Uhum. não é uma estratégia do próprio Jerry Comper, né, então Uhum. colocou o Ciro, que é um histórico cabo eleitoral do Jerry, né, e que vai estar ali colando votação para ele. Né? Então, depois a gente pode conversar mais sobre o cenário de Gaspar, mas a nível regional, seriam aqui 10 nomes que eu colocaria aqui com uma certa atenção, que podem sim conseguir vaga na Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina. Tá? Perfeito, perfeito. Jackson, excelente análise. Eu te agradeço de coração. A gente vai fazer o seguinte: nós vamos na próxima live. Eu tenho live na terça-feira, na quinta e no sábado. Então,
Na próxima live, a gente traz esse cenário local. A gente fala de Ciro a Alan Martins, que são os nossos candidatos aqui na nossa cidade. O que tu acha? Quer que eu comente? Na Tá, vamos próxima, lá. não, Na próxima? na próxima live, a gente fala só Tá, beleza. deles. Então tá, Beleza? beleza. Então Tranquilo. a Melhor gente assim. fala dos candidatos ao governo e depois a gente Tá. vem regional para nossa cidade aqui. Isso, perfeito, tá? Sábado, lembrando que eu só vou poder sábado, tá, Alan? Terça e Perfeito, quinta eu tô com compromisso já. perfeito, perfeito. No sábado a gente tem esse compromisso de repente colocar aqui, quem sabe, um candidato com a gente para fazer alguns questionamentos. Vamos ver o que a gente pode organizar ao vivo com algum candidato também. Se você tiver aí alguém que você possa convidar para fazer parte da nossa live por esse período aqui. Perfeito. Meu irmão, muito obrigado pela tua participação. Nós vamos finalizando aqui. Deixa um recado aí a quem assistiu a nossa live. Olha, pessoal, esse é um ano eleitoral, né? Eu acredito que é um dos anos aí das últimas eleições, talvez seja a eleição mais importante, principalmente a nível federal, né? Santa Catarina tem um histórico diferente do resto do país, em se tratando de escolhas, né, a nível federal, principalmente presidente. Acredito muito que a gente deve finalizar esse período eleitoral se consolidando novamente como um Estado de centro-direita, né? Ou de direita. Né? Acredito muito aí que a gente deve levar ao Senado aí, dentre os nossos candidatos aí, né, os 5 primeiros colocados aí da pesquisa NeoCamp, que foi realizada agora em julho, a Senado. E eu acredito sim que a gente deve preencher 2 cadeiras com pelo menos 2 candidatos aí que são de um espectro mais de direita, né? Mesmo não sendo os candidatos do PL, mesmo se porventura vierem a vencer, né, Esperidião Amin ou Antílio Lunelli, a gente está falando de políticos com espectro mais voltado à direita. Né? Acredito muito que ao governo do estado a gente pode ter sim surpresas, principalmente se a gente não tiver a eleição sendo finalizada em primeiro turno. Tá? Jorginho Melo vai ter que tirar bastante carta da manga para tentar finalizar essa eleição em primeiro turno. Vejo uma situação do João Rodrigues muito mais tranquila para se desenhar parcerias com os outros candidatos, com as outras chapas, algo que não está tão tranquilo, ao primeiro ver, para Jorginho Melo. Mas pode ser também que no momento, né, no dia 4 de outubro, os votos se reflitam de forma diferente do que está se demonstrando aí na pesquisa. Né? Então, a gente também precisa acompanhar essas próximas 8 semanas, que são as 8 semanas de campanha eleitoral, né, para ver o nível, né, de crescimento ou de perda de intenção de voto desses candidatos, né, tanto a nível de Senado quanto a governador, né, e a nível de presidente também. Né. Lembrando que dentro de 10 minutos finaliza o período de inscrição de candidaturas do TRE e do TSE. Acredito que a gente não vai ter grandes mudanças. Até o momento aqui, pelo que eu pude avaliar, a gente tem cerca de... para deputado estadual, temos exatamente 408 registros já homologados. Para deputado federal, são 227 candidatos homologados. Para senador, são 13. E para governador, temos aí 8 candidatos homologados. Então, vai ser um cenário diferente, né, porque a gente vai estar enfrentando impactos diretos aí das chuvas do El Niño. Acredito muito nas bandeiras, né, que vão dominar o eleitorado, que é a questão da preparação do nosso estado para emergências, né, perante as chuvas. Então, nossa região aqui do Vale do Itajaí vai ter uma bandeira muito forte nessa questão aí das barragens lá do Alto Vale, né?
e também esse problema social dos moradores de rua, né? São dois temas que, na minha visão, vão dominar aqui o Vale do Itajaí. E a gente vai, então, poder acompanhar, né, o crescimento dos candidatos aí para ganhar o nosso eleitorado aqui da região, né? Já dei dica demais para quem é candidato a deputado estadual ou federal aqui da cidade mesmo, né, Alan? Então aí com baita insight aí de como ir, né, para o combate. Sim. Né? E eu acredito muito aí, Alan, que a gente vai enfrentar, né, uma eleição bastante diferente no que se diz ao que já passou nos outros anos. Né? É uma eleição mais digital, né? Candidatos aí que tenham, porventura, uma possibilidade de ter um grupo digital mais atuante, eles vão ter sim algum tipo de vantagem competitiva perante outros candidatos, porém a gente precisa lembrar que Santa Catarina é um estado em que muita gente que vota não gosta de demonstrar o seu voto. Né? Então, candidatos aí que conseguem trabalhar essa parte mais discreta da população, né, acabam tendo também aí uma grande vantagem competitiva. Tá? Bom, do meu ranking ali, volto a frisar, né? Pensei no cenário aqui, Blumenau, Gaspar, Indaial, né? Brusque. Claro que essa minha previsão que ela pode ser alterada aí nas próximas semanas, dependendo de como que a gente for assistir o desempenho de todos os candidatos. Né? Então, daqui para frente, a gente pode depois até fazer um comparativo. Né? Lá na primeira live, no dia 15 de agosto, a gente comentou isso, na segunda live a gente comentou aquilo, enfim, e acompanhando até o dia da eleição, que é 4 de outubro, né? Para a gente ver realmente quem cresceu, quem diminuiu, como que foi a evolução nesse período de tempo aí, desse combate, da saída dos candidatos aí ao eleitorado, tá? Então, te agradeço demais pelo convite, tá? À tua disposição, vamos conversando, eu adoro, né, um assunto que eu adoro, né, vamos para frente aí, e conta comigo, tá bom? Uma excelente noite de sábado aí para todos vocês. Muito obrigado. Claro que a gente não vai falar só de coisa séria, também a gente vai se divertir. Eu vou aproveitar um restinho de tempo aqui com o Jackson e perguntar para você que está me acompanhando aqui na live, Jackson, em quem que você vai votar para governador, para deputado federal, estadual, para quem é o seu voto em senador? Abre aí para gente. Tu tá me botando numas hoje aí, né? Não, meu Mas vamos irmão, lá. fica com Deus. Não precisa falar não, pô. A gente Tá, vai beleza. conversando. Eu tô tirando uma onda contigo, que é pra gente não terminar a live com aquela coisa assim, meu, eles falaram muito sério. Não, aqui também tem bom humor. Lógico que a gente não vai falar em quem que a gente vota, porque na lei brasileira o voto é Secreto. secreto. Então, para você que está nos acompanhando, eu agradeço demais a sua companhia. Jax, fica com Deus. Boa noite aí de sábado e bom final de semana. Um bom final de semana, Alan. Um abração, tá? Tudo de bom. Um abraço. Para você que está nos acompanhando por esta live, muito obrigado. Curta, comente e compartilhe. Voltamos na terça-feira com mais live, mais política e lógico. Muito empreendedorismo para você que nos acompanha aqui no Valor Entrevista. Um abraço.